Ó, vamos chamar para conversar com a gente o diretor executivo da More in Common Brasil, Pablo Hortelado, e a jornalista Letícia Sorg, que participou da edição do relatório dessa pesquisa, que é a espinha dorsal do nosso programa de hoje. Queria dar as boas-vindas aos dois. Juntem-se a nós. Letícia, Pablo, cadê vocês? Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia, como vai? Muito bom. Pablo é a segunda vez com a gente aqui. No ano passado, ali um pouco depois do julgamento do Bolsonaro, a gente já teve uma conversa super interessante. Prazer ter você de novo aqui. Letícia, que bom te reencontrar. Eu e Letícia trabalhamos juntos no Jornal o Globo. É uma felicidade te encontrar aqui no Amado Mundo. Eu queria começar... Muito bom. Trabalhei com a Bia também no Estadão. É verdade, é verdade. Reencontros. É verdade. Reencontros, exatamente. Eu queria começar o nosso papo, Pablo, por você. O estudo mostra que só 11% dos brasileiros se identificam como estando nos dois polos, né? Então eu te pergunto, por que esses grupos, se eles são minoria, eles conseguem dominar tanto o debate público? Por que eles que fazem a gente dizer o Brasil está polarizado? Olha, primeiro só uma pequena consideração, né? Não é exatamente que as pessoas se identificam, né? A gente fez um estudo de segmentação, na qual a gente busca encontrar padrões. A gente aplicou um questionário enorme a 10 mil brasileiros que representam o Brasil, e a partir desse questionário enorme a gente encontrou padrões de resposta, né, que organizam ideologicamente a sociedade brasileira e permite com que a gente coloque toda a sociedade brasileira em 6 grupos ideologicamente coerentes, 6 segmentos. E o que a gente descobre é que os 2 segmentos que são mais coerentes e mais engajados politicamente, como você disse, né, junto formam 11% do Brasil, 5% à esquerda, 5% à esquerda, 6% à direita, eles são os mais vocais. Então, são as pessoas que mais falam sobre política com a família, são as pessoas que mais participam de manifestações políticas, que mais postam sobre política nas mídias sociais. Então, eles dominam o debate político, eles têm posições muito fortes e muito coerentes, e eles passam a impressão, por serem muito vocais, de que o Brasil está extremamente polarizado, quando os grupos polarizados são bastante pequenos. Esses 2 juntos, que são os mais polarizados, juntos formam 11%. Eles são respaldados, né? Tem outros grupos um pouco menos engajados, um pouco menos coerentes do lado deles, que junto vão formar 46%. Mas nós temos certamente 50 e poucos por cento, 54% da população brasileira que não está polarizado, certamente, que tem padrões muito cruzados de identidade, de opinião política, e a maioria do Brasil. É uma maioria do Brasil que se preocupa com coisas muito práticas, com serviços públicos de qualidade, com segurança pública, e não faz parte desse debate. Só que quando a gente olha nas mídias sociais, mesmo quando a gente separa o Brasil pelo voto, parece que o Brasil está polarizado. Pablo, achei super interessante você trazer isso, porque era uma dúvida na nossa comunidade. Quando a gente começou a falar, antes de vocês entrarem aqui sobre o estudo, surgiu uma pergunta justamente falando, mas será que alguém que seja num polo, seja extremado, vai se identificar como tal, né? E não é uma questão de auto-identificação, né? É uma questão mais profunda que vocês trazem nesse relatório. Então, queria pedir um pouco, Letícia, também para você falar um pouco para a gente quais são esses grupos, né? Eu sei que são, eu vejo aqui no relatório que tem uma divisão entre grupos do perfil do brasileiro. Então, se você puder contar um pouco para a gente como que é essa divisão, como que essa divisão é abordada aí no relatório. Legal, Bia. Então, esse relatório, como o Pablo disse, ele aplicou 168 questões a 10 mil brasileiros de todas as regiões, então ele é um estudo bastante amplo, profundo, e essas questões, elas buscavam reproduzir os discursos tanto de esquerda quanto de direita que a gente tem circulando na sociedade. Então, as respostas dos entrevistados
elas eram categorizadas a partir da adesão a esses discursos de um lado e de outro. E isso acabou gerando esse alinhamento que o Pablo falou, que é uma metodologia que é aplicada pela More in Common em vários outros lugares, mas que, claro, foi adaptada ao Brasil e foi, enfim, feita exatamente para entender melhor aqui a nossa sociedade. E eu acho que vale a pena, Bia, a gente entender que essa é uma entidade não partidária, sem fins lucrativos, que faz esse estudo para tentar entender a polarização e para ampliar o diálogo, né? Esses grupos que o Pablo falou, eles receberam nomes, então são 6 grupos, tem o mais à direita, foi chamado de Patriotas Indignados, que foi um nome que foi discutido amplamente com especialistas e com a própria comunidade para que eles se identificassem com esse nome também. Aí temos os progressistas militantes do outro lado, temos a esquerda tradicional ao lado dos progressistas, temos os conservadores tradicionais, e no meio a gente tem essa grande proporção da população, como o Pablo falou, que são os desengajados e os cautelosos. Que, se você aplicar o questionário para eles, algumas respostas vão partir para um lado, outras vão partir para outro, e você não vai saber de antemão qual é o grupo, assim, né? Você não vai conseguir categorizar bonitinho. Então, esse estudo, ele é uma tentativa de entender e de ver o que a gente tem em comum, né? Se dá para conseguir ali um diálogo que a gente consiga extrapolar essa parte de Lula e Bolsonaro, né? Que é a nossa discussão de todas as eleições recentes, né? Desde 2018 a gente vem discutindo nessa chave. O que a gente pode discutir que extrapole essa chave e traga mais pessoas para o debate político? Eu vi que você estava falando da pesquisa que saiu hoje, do Meio com Ideia, e, assim, que a gente sabe que a população ainda está muito longe, né, do debate eleitoral. Assim. A gente está muito dentro, o jornalista está muito dentro, mas a população está muito longe. E talvez, se a gente conseguir criar outros diálogos, a gente vai trazer um público diferente, né, para além de Lula e Bolsonaro. Mas o que engaja, e o que engaja nas redes, e por isso que a gente fica com essa impressão também, é esse binário, né, essa polarização. Guilherme, tá no mudo, Guilherme. Volte do início. Eu tinha mutado aqui, que eu estou lutando com uma obra aqui do lado, aí de vez em quando eu muto. Mas a pergunta é para o Pablo. Pablo, eu queria saber se o diagnóstico que vocês traçaram, ele traz informações que mostram uma oportunidade de mudança, ou ele traz alertas a que a gente tem que ficar atentos como uma democracia? Olha, Guilherme, eu acho que ele permite a gente olhar de uma maneira diferente para essa realidade, né? O que a gente está mostrando não é que tem algo novo, é que tem algo subjacente, algo que não estava aparecendo, né? A gente olhava, vou dar um exemplo, né? A gente apresenta lá no relatório, que, aliás, quem quiser baixar está disponível em moreincommon.org.br. Para qualquer assunto, normalmente uma pesquisa de opinião, você vai separar quem votou no Lula como responde, quem votou no Bolsonaro como responde. E você vai encontrar, para muitos assuntos, uma divisão. Por exemplo, 66% dos eleitores de Bolsonaro concordam com determinada coisa e só 30%, 25% dos eleitores de Lula concordam. Logo, você tira a conclusão de que o Brasil está dividido em dois, né? Quem vota com o PT e quem vota com Bolsonaro, e que uns são a favor e outros são contra determinada medida. O que a gente consegue capturar por meio dessa segmentação da sociedade brasileira é que subjacente a isso tem grupos lá. Tem um grupo onde a adesão, né, a concordância com uma determinada medida vai ser 100%, um outro que vai ser 0%, né? E a gente vai ter no meio 54% da população com uma posição muito intermediária, muito cruzada, não é? Então, o que a gente está permitindo é uma lente que ela ressalta, né? É um jeito de ler a sociedade, as opiniões e as atitudes da sociedade brasileira, ressaltando uma maioria que estava escondida
pelas nossas lentes mais tradicionais que ressaltam os dois grupos, né, e que dissolvem essa maioria dentro dos dois grupos. E a gente não vê que o Brasil tem uma maioria que está insatisfeita com essa polarização. Além da gente fazer essa pesquisa de opinião quantitativa, a gente fez grupos focais, vários grupos focais grandes, né, com pessoas no Brasil inteiro. Uma das coisas que surge de uma maneira reiterada, quando a gente estuda esses 54% da população brasileira, que eles estão muito cansados da polarização, eles escondem a sua opinião, eles evitam discutir no trabalho, porque se eles discutem política no trabalho, eles são forçados, são empurrados para um lado ou para o outro, são julgados, então eles deixam para discutir mais entre as pessoas mais próximas, mais íntimas. Eles têm formulações políticas muito... Não é um grupo apolítico, é um grupo que tem visões políticas bastante elaboradas, mas ela está rechaçando esse jeito porque sente que não há espaço para você ter posições intermediárias, que você é julgada de um lado para o outro. Você é chamado de corrupto se naquele ponto a sua opinião coincide com a do PT, então o pessoal bolsonarista vai chamar você de corrupto, ou se num determinado ponto a sua opinião coincide mais com a direita, o pessoal do PT vai chamar você de fascista. E essas acusações, essas pressões sociais, elas afastam a pessoa e elas retraem, tiram essa pessoa do debate público, né? O que só aumenta o efeito distorsivo que a gente tem quando a gente olha para as mídias sociais, porque essas pessoas elas têm medo de ser julgadas, elas não têm paciência para enfrentar esse debate público, e aí prevalecem essas vozes minoritárias que dominam e que distorcem a nossa percepção de como está organizada a sociedade brasileira. Então eu acho que mais do que ter um alerta ou trazer um fato novo, que a gente fez é mostrar algo que está subjacente, algo que estava escondido. E Pablo e Letícia, tem 2 pontos do relatório que me chamaram a atenção aqui, eu queria trazer para vocês abordarem um pouco com a gente. Uma é a questão das tais guerras culturais, né? De como vocês colocam aí que o debate ele deixou de ser concentrado em questões econômicas e passa a ser concentrado em questões morais que fazem com que esses grupos se identifiquem com um lado ou com o outro. E que em alguns temas não há necessariamente uma divisão em termos de como se vê algum assunto, mas sim de como ele fica identificado perante um grupo ou perante o outro. Pelo que eu entendi, foi um pouco nessa linha. Assim, eu queria ouvi-los um pouco assim, sobre isso, né? Sobre como há concordância em torno de alguns assuntos, mas quando eles são colocados questões raciais, questões de gênero, associados a uma pauta ou a outra, há uma divisão, e essa divisão está substituindo as discussões econômicas que antes pautavam um debate político. E também como os progressistas estão isolados, né, de certa maneira, assim, no sentido de que se diferenciam com relação ao que pensam sobre uma série de assuntos, mas também quem são, né, em termos de renda, em termos de escolaridade. Então, assim, queria que vocês trouxessem um pouco esses temas aqui para a gente. Não sei se Letícia quer começar e depois Pablo, mas para a gente poder entender também alguns meandros aí do que vocês analisaram. Legal, Bia. Acho que posso começar com a parte das questões de gênero e raça que apareceram de uma maneira bem clara no relatório. Que quando você pergunta se o racismo é um problema ainda no Brasil, uma maioria bastante robusta, eu acho que está em 70%, não vou lembrar o número exato agora, concorda que sim, isso é um problema do Brasil. Há o racismo, a discriminação racial, né? No caso de direitos de homens e mulheres, a maioria também, na mesma proporção, acredita que homens têm que ter direitos iguais às mulheres, vice-versa, né? Então, por isso, dá para a gente perceber que tem uma concordância, né, sobre essa questão do preconceito e a questão dos direitos iguais. Só que quando a gente vai olhar, por exemplo, na maneira como isso se expressa em políticas, isso há uma divisão. Então, você tem os lados mais progressistas, por exemplo, que apoiam absolutamente
as cotas raciais das universidades, e os lados mais conservadores desse espectro, mais reticentes a essa política de reparação, né, histórica. Então, é muito interessante observar que, às vezes, você percebe o problema, mas você não concorda exatamente com a solução, e não necessariamente você sabe o que colocar no lugar, né? Então, uma coisa difícil mesmo. A gente vê que, no caso, por exemplo, das mulheres, tem já uma adesão maior, né, a um combate, por exemplo, à violência contra a mulher. Tem mais gente, por exemplo, que concorda com a ideia de que você tem que meter a colher, né, que você tem que intervir num caso de violência, mas, ao mesmo tempo, tem ainda muitos discursos misóginos, como a gente vê e tudo. Então, são questões assim que a gente percebeu no estudo e que tem muitos caminhos para falar, né, que tem um consenso, mas tem vários pontos que trazem discussões, né? Agora eu vou deixar para o Pablo, que é o especialista, para explicar melhor. Olha, eu acho que a coisa interessante que a gente descobriu ali foi que, embora as guerras culturais, que são esses assuntos, essa pauta moral, né, a pauta dos costumes, divide o Brasil, ele é o conjunto de temas que divide o Brasil, essa divisão ela não diz tanto respeito aos valores fundamentais. Eu acho que é isso. Então, quando a gente pergunta para as pessoas se elas concordam com que homens e mulheres devem ter direitos iguais, que homens e pessoas com orientação sexual diferente devem ter direitos iguais, que brancos e negros devem ter direitos iguais, o Brasil é completamente unânime. O Brasil principalmente o racismo, o Brasil odeia o racismo, rejeita. Isso não quer dizer que ele não seja racista, mas do ponto de vista normativo, o Brasil muito fortemente rejeita o racismo. Onde, então, ele se divide, se o Brasil rejeita o racismo, rejeita o machismo, pelo menos nas suas formas mais claras, onde que o Brasil se divide? Ele se divide na adesão ou não às soluções que os movimentos sociais que organizam as identidades de antirracista, de feminista, propõem. Então, é nas soluções propostas pelos movimentos sociais que o Brasil se divide. Então, o Brasil não se divide que o racismo deve ser combatido, o Brasil se divide sobre cotas raciais. O Brasil não se divide sobre se homens e mulheres devem ter direitos iguais, o Brasil se divide sobre o feminismo. Eu acho que esse é um padrão que a gente encontrou, vale também para questões de meio ambiente. O Brasil não se divide sobre, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos, o Brasil não se divide se as mudanças climáticas elas são ou não são causadas pela ação humana. O Brasil inteiro, 90%, talvez um pouquinho mais até de 90%, concordam que é a ação humana. O que divide a gente? O papel das ONGs ambientalistas ou o papel do agro? Né? Então, o que a gente encontrou é que essas identidades políticas, elas de feminista, movimento negro, agro, ambientalismo, essas identidades é que são bastante divisivas, mas que os valores normativos, os princípios que regem, eles são bem menos divisivos do que as pessoas acham. Pablo, eu queria te fazer uma pergunta sobre um tema que há muito tempo, observando os efeitos da polarização, vem me chamando a atenção, e eu estava há muito tempo até para te telefonar para te perguntar, vou aproveitar para perguntar ao vivo aqui. Existe hoje uma economia que decorre da polarização, né? Você tem, tanto num polo quanto no outro, você tem filmes que são feitos para um polo ou para o outro, você tem veículos jornalísticos que são concebidos com linhas editoriais abertamente opinativas para um lado ou para o outro. Você tem até artistas que se consagram junto a um nicho ideológico ou junto a outro nicho ideológico. Que medida a existência de pessoas e de empresas que vivem da polarização não acaba sendo um incentivo à manutenção da coisa do jeito que ela é hoje?
Com certeza é uma coisa que se alimenta, né, Guilherme? Assim, não dá para saber o que é o ovo, o que é a galinha aí, porque o fato da gente estar polarizado é que gera esses mercados, e esses mercados estimulam a polarização, elas consolidam um processo que já estava aí. Muito difícil saber o que causou o que, mas a gente tem um processo aí no qual essas duas coisas certamente se alimentam. E um dos nós disso é que, embora a gente tenha maiorias não polarizadas, acho que a gente consegue falar isso com bastante certeza, que a gente tem uma maioria da população que não está polarizada, essa maioria ela não é vocal e ela não se engaja tanto. E ela não se engaja porque a forma da polarização é uma forma de ataques políticos muito duros, que fazem com que as pessoas que são mais moderadas recuem do debate político. E isso gera uma redução de engajamento, que na economia das redes é redução de monetização. Então a gente tem uma situação muito difícil, a gente tem como que eu diria, uma armadilha que foi construída, que tem a ver com a maneira como os meios de comunicação contemporâneos se organizam, como o debate político está organizado, e que está favorecendo esses atores políticos, está favorecendo economicamente, ela está favorecendo comunicacionalmente, está favorecendo politicamente, tanto é que embora esses grupos sejam minoritários, eles que estão elegendo sempre aí de maneira alternada os candidatos. É realmente uma armadilha que se construiu, é muito difícil da gente sair. Eu acredito que um pouco a ambição da nossa pesquisa é dar um outro olhar, mostrando que, a despeito da gente estar preso nessa armadilha, tem uma realidade subjacente que é de outro tipo. Como é que faz para a gente usar essa realidade subjacente para desarmar essa armadilha é o grande desafio contemporâneo. Mas sim, hoje Pablo, então não tem um incentivo, ou é o contrário, né? O incentivo para os políticos é continuar ignorando, digamos assim, esse meio do caminho, essas pessoas que não estão radicalizadas, é isso? Para eles interessa mais, da forma como a gente está vendo, continuar lidando como se a gente estivesse entre esses dois espectros, é um pouco isso? Olha só que curioso, né? A polarização não é necessariamente, só para esclarecer, uma coisa de radicalismos, né? São duas posições que ocuparam o debate e que são muito militantes, não necessariamente extremas. Eu até acho que em alguns casos são extremas, mas não é uma necessidade, elas não precisam ser extremas. Então, o que está acontecendo é que elas estão matando o debate independente. Ela está matando o debate de centro, mas está matando o debate de direita e de esquerda também. Tem muitas posições alternativas de direita e muitas posições alternativas de esquerda que não conseguem sobreviver nesse ambiente, e de centro também, né? Desde que a gente lançou o relatório, muitos políticos de centro estão lendo, estão comentando com a esperança, né, de, ao olhar para essa realidade subjacente, ver que existe um terreno que poderia fazer crescer candidaturas de centro. E eu acho que é uma leitura possível, mas é também uma leitura possível de que tem espaço para formulações de esquerda e de direita alternativas. O problema é como fazê-las vingar num ambiente que incentiva essas forças que estão estabelecidas. Como a gente falou, a estrutura das redes incentiva, as estruturas econômicas incentivam. É preciso desarmar, mas eu acho que o primeiro ponto é entender que o jogo, tal como ele dá, as aparências, por baixo das aparências tem uma realidade mais complexa. Sim. Letícia, eu queria te fazer uma pergunta que que é uma pergunta para jornalista mesmo. O que diante desse diagnóstico, o que a gente precisa mudar no jeito de fazer cobertura jornalística no Brasil? Assim, a gente tem uma cobertura que até por causa da lógica do algoritmo, ela namora muito a polarização, né? A gente percebe isso no dia a dia aqui no Amado Mundo. A gente tem uma premissa de não incentivar a polarização por não incentivar a polarização.
E a gente sente isso no algoritmo, né? Hoje a gente está com uma audiência fabulosa. O título mostra que o programa é sobre polarização. Quando a gente tem um título que é a realidade da gente nos outros 364 dias do ano, quando a gente tem um título que não pisca para polarização, o algoritmo joga para baixo. Estamos tentando aqui pagar as contas com esse tipo de jornalismo. Até agora está dando certo. Mas a maioria dos outros veículos, eles, até por uma necessidade de surfar bem nos algoritmos, eles precisam fazer títulos polarizantes, precisam fazer coberturas polarizantes, e muitos deles têm ido nessa toada. O que você sugere? Quais são as maneiras que você sugere, pelo que você vem pensando, analisando sobre esse assunto, que a gente pode fazer de uma maneira diferente? Guilherme, esse tudo, de fato, foi um trabalho maravilhoso, assim, que me abriu várias reflexões sobre como que a gente deve conversar, né, com o público. Eu só queria complementar uma questão do Pablo. O relatório ele tem um capítulo só sobre consumo de mídia, que é muito interessante para nós jornalistas, mas para todo mundo, que mostra que tem o consumo de mídia por marca, né? Então você pode entrar lá e ver, por exemplo, que as pessoas mais à direita, né, nas segmentações mais à direita, abandonaram, por exemplo, a Globo. A gente também percebe que o consumo, a maneira como as pessoas consomem mídia também mudou. Então, você tem ali pessoas desse mesmo segmento que, às vezes, abandonaram toda a imprensa tradicional, né, que estão se informando por plataformas como o próprio YouTube, onde a gente está agora, e o WhatsApp. Então, assim, isso coloca desafios tanto para a maneira como a gente, o que a gente vai falar, de que maneira a gente vai falar e como a gente vai distribuir esse conteúdo. Acho que são vários desafios diferentes, assim. Eu acho que da maneira como a gente vai falar, eu acho que a gente não deve, talvez, evitar os assuntos que sejam espinhosos ou que estejam movimentando, porque a questão de você, por exemplo, eu acabei gravando um vídeo sobre o caso da Havaianas para falar que, enquanto estava todo mundo falando da Havaianas, possivelmente 54% da população estava lá em outro contexto, enfim, ou até estava ciente da discussão, mas não estava engajado naquilo, entendeu? E, de fato, quando você fala de um tema que está indo bem, o algoritmo ele te entrega mais, a gente sabe disso. A maneira como você fala, se você fala num tom mais alarmista, num tom mais estridente, ele também tende a entregar mais. E não é o que a gente quer, né? Porque eu acho que esse tom, ele não contribui para a gente, de fato, construir alguma coisa mais consensual, né? Ele contribui para o debate, é o debate que fica ensimesmado no debate. Então, eu achei interessante a proposta de vocês, Amado Mundo, também, porque vocês falam de propostas de solução, né? De um jornalismo que vá além, né? De mostrar o problema, né? Eu acho que essa tentativa, talvez, de mostrar que existe um novo caminho, né, uma possibilidade de diálogo, uma possibilidade de construir soluções que sejam pragmáticas, às vezes, né, assim, que é isso que o Pablo falou, por exemplo, no relatório tem lá a questão do controle de armas, né, se as pessoas devem ou não ter direito à posse de arma. Você vê claramente que os segmentos mais à direita são praticamente unânimes a favor, e isso vai decrescendo conforme né, o espectro vai ficando mais progressista. E sei lá, será que a gente precisaria discutir isso desta maneira? Será que não tem uma outra formulação? Às vezes as pessoas estão querendo defender posse de arma porque não vem outra solução, não vem colocada no debate uma outra solução para a questão da segurança pública. Então, assim, eu acho que faz parte, talvez, do nosso desafio como jornalista propor esses debates de uma outra maneira, partindo do diálogo que já existe, porque é isso, a gente não tem como fugir disso também,
mas talvez aprofundando, ampliando, abrindo novas perspectivas e torcendo para que o algoritmo nos entregue, porque eu acho que esse é o grande desafio, é a distribuição também, né? Está tudo muito fragmentado, a atenção das pessoas está muito fragmentada. Olha, se alguém está assistindo aqui do começo ao fim, está de parabéns, né? Superou todas as expectativas de atenção, né, que a gente tem. Então, eu acho que tem vários desafios, tanto da forma quanto do conteúdo, e como a gente vai trabalhar com as tecnologias para conseguir trazer esses assuntos de uma maneira mais construtiva, talvez. Acho que é isso. Não tem solução, eu levantei vários problemas, né? Mas são várias tentativas, estamos aqui fazendo uma, né, Guilherme e Bia? Mas do bom diagnóstico que nasce soluções, né?